Bem-vindos, meu nome é Cristiane Oliveira, eu tenho um ateliê de encadernação e aqui eu compartilho com vocês dicas, rotinas, tutoriais. Vou começar mostrando para vocês o que eu uso para montar esse calendário, tá? Então eu vou fazer o calendário com a base flexível, no tamanho 18 por 9,5. Eu uso para base do calendário o papel offset de 240 gramas. Para a parte interna das folhas, né, do miolo, eu uso offset também, mais de 180 gramas. A capa dele, apesar da base ser flexível, eu uso o papelão para capa. Então, aqui eu tô usando o de 1,9 milímetros. E para revestir, né, essa capa, eu uso o gloss adesivo. Aqui eu tô com ele no A3, mas normalmente eu uso no A4, né? Mas então eu vou usar o gloss adesivo, onde eu vou fazer a impressão, né, a laminação e revestir essa capa. Tá? Então agora eu vou cortar aqui com vocês o papelão e a parte da base, né, que é flexível, eu normalmente corto na silhuete. Eu vou deixar o arquivo disponível para vocês baixarem, mas dá para fazer à mão também. Eu vou mostrar para vocês que se você tiver uma base de corte, né, estilete, régua, dá para fazer também. Eu vou começar cortando aqui a parte da capa do calendário, né, porque ele é em papelão, então eu vou começar pelo corte no papelão. O tamanho do calendário é 18 por 9,5. Então, eu vou começar cortando aqui. A base de corte, né, eu acho essencial pro trabalho. Ajuda muito, né, na parte de montagem, né, de corte. Então, eu vou cortar ele aqui no 18. Por 9,5. Então, essa é a medida do calendário. Ele fica com 18 por 9,5, tá? Então, tanto aqui eu uso a mesma medida tanto para capa quanto para as folhas internas, né, no miolo, quanto para base, tá? Então, todo o meu calendário, todas as medidas que eu for tirar, vai ser de 18 por 9,5. Agora, eu vou ali no computador com vocês pra gente montar, né, a parte da arte, como que eu faço, tanto a parte da arte da capa, quanto o miolo do calendário, tá? Que esse eu compro o miolo em PNG e monto ali no estúdio. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu vou começar a montar a parte da arte ali, né, da capa do meu calendário. Ele tem 18 por 9,5, então eu vou ajustar as medidas aqui para 18 por 9,5. Então, aqui, essa é a medida do meu calendário. Então, toda a arte, toda a parte que eu quero que fique visível no meu calendário, que eu queira que apareça, precisa se concentrar aqui nesse espaço de 18 por 9,5. O meu aqui tá em milímetros, né? Por isso, 180, né? 95. E agora, o que eu preciso, né? Além da parte ali central, que aparece a arte, eu preciso da borda aqui pra gente fazer a encadernação, né? Então, eu vou duplicar esse aqui. E eu deixo uma margem de 1,5 cm em cada extremidade, né? Então, 1,5, 3, é só eu aumentar 3 centímetros, né? Pra cada extremidade aqui. Então, aqui eu tenho 180, eu vou abrir aqui, 180, 190, 210, 95, 105, 115, 125. E agora eu vou posicionar aqui e centralizar a minha arte para ficar certinho. Eu já tenho a parte central, né, que é onde vai se concentrar a minha arte, e aqui a parte da borda ali, onde a gente usa para fazer a vira. Então, vou até pôr uma cor diferente aqui. Tudo que eu preciso que fique visível fica aqui, né, se concentra nessa parte.
E o restante aqui é sempre a parte da beira. Claro, né, que se eu for usar o rosa, eu vou colorir de rosa todo o restante, né? Mas a parte escrita sempre se concentrar aqui dentro. Aí agora vamos falar da parte interna, ali, a parte do miolo, certo? Então, todo o meu calendário, ele é feito com a mesma medida, certo? Então, a parte interna, a parte da base flexível também. Então, aqui também a medida segue a mesma, de 18 por 9,5. Eu uso um arquivo para o miolo aqui em PNG, que seria o calendário, né, com fundo transparente, para que caso eu queira, né, colocar um fundo de uma outra cor nesse calendário eu consiga também. Eu uso o branco por ser mais básico, né, questão de impressão também, economia, então a parte do fundo ali fica sempre branca, mas se eu quisesse colocar um outro tom daria também, certo? Eu uso esse miolo aqui, deixa eu voltar aqui. Eu acho que é Garota Bacana, se eu não me engano, o nome de quem fez, desenvolveu, né? Não é meu, então eu não vou disponibilizar essa parte do miolo do calendário, tá? Mas ele é em PNG, tá vendo? Então o fundo dele é transparente, se eu quiser colocar uma corzinha aqui, eu posso pôr e aplicar a minha imagem, né, do calendário aqui, que vai ficar bacana. No meu, eu normalmente uso o fundo branco, né? Posiciono aqui o meu calendário e eu coloco linhas aqui para anotações. Então, daí essa parte fica livre aí para você fazer da forma que você quiser. É um detalhe, né? Essa linha, a gente tá no estúdio, né? Eu trabalho com estúdio. Então, aqui, a princípio, quando a gente só faz a marcação ali, né? Faz o retângulo, ele fica com essa linha vermelha, então ele é uma linha de corte. Então, se eu pedir para cortar, a máquina vai cortar e ok. Se eu for fazer uma impressão, eu preciso, né, colocar uma espessura aqui, engrossar essa linha, para que ela saia visível ali na hora de fazer o corte. Como eu faço o corte à mão, né, disso aqui, então eu preciso pôr uma cor nessa linha aqui, para que ela fique visível e eu consiga fazer o corte. Então, eu vou colocar aqui, vou por 50. Aí você, quem tem costume de usar aqui, já coloca o que normalmente usa, né? E eu vou colocar no preto. Então, essa linha agora, pra mim, quando eu fizer a impressão, ela vai aparecer e eu vou conseguir fazer o corte, certo? Então, agora, o que a gente precisa lembrar é que aqui em cima vai a furação, certo? Então, você deixa já a sua margem aí pra fazer o furo. Aqui a gente já tem posicionado o calendário. Aqui, nesse espaço, eu tô usando anotações, né, para anotações. Então, eu coloco linhas e a escrita anotações. Então, daí aqui você põe na cor, na fonte que você quiser, né? Eu vou deixar ele aqui bem básico, só pra não ficar muito demorado. Então, aqui eu vou posicionar aqui anotações e daí a gente vai fazer umas linhas pra colocar. Aí, aqui a gente vai colocar as linhas. Vou colocar elas no preto também. Lembrando que aqui também, né, são linhas de corte, então se eu faço a arte aqui, eu preciso lembrar de mudar a espessura da linha para que fique aparente lá quando eu fizer a impressão. Vou pôr no preto. Vejo se ficou legal, né, tá uma questão de tamanho. Aí fica a critério e a gosto de cada um, espaçamento também. Eu já tenho um padrão que eu uso ali, né, mas eu tô fazendo esse aqui só pra mostrar pra vocês que eu faço aqui dentro
do estúdio, né? E que é possível a gente fazer arte aqui. Então, é isso aí. Aí, aqui também, se você quiser, eu tenho um lilás que eu tô fazendo, né? Que eu uso um floral aqui. E daí, então, a princípio, ele fica assim, certo? Aí, aqui eu tô trabalhando com a folha 4. Então, eu vou... quantos eu consigo colocar numa folha 4 na hora de fazer o corte, certo? Então, aqui eu faria... Aí, você precisa fazer todos os meses individuais, né? Então, janeiro, fevereiro, março, todas as imagens vão estar em PNG, então é só você vir e colocar em cima que ele já faz a alteração, tá? Depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais pra essa parte de como eu monto a arte, né? De que forma que eu faço também. Aí, isso aqui, né? Eu vou duplicar, porque eu preciso ocupar toda essa folha, né? Pra aproveitar. Então, eu coloco aqui. Cabem 3, né? Então, a gente vai fazer uma impressão com as 3. Eu vou alinhar aqui. Então, na folha 4, cabe 3 meses. E fica assim, certo? Então, aí, quando a gente fizer o corte, né? Essas linhas pretas vão aparecer aqui, a gente faz o corte. E na folha 4, então, cabe 3. Eu vou precisar de 4 folha A4 para montar um calendário, certo? Então, daí agora eu vou fazer a impressão e dar seguimento ali pra gente finalizar. Aqui eu já fiz a impressão, então, dos calendários, né? Eu usei esse floral lilás, que é o que eu já tinha todos pronto. E já fiz a impressão também da parte da capa. Dá pra pôr 2 por folha, né? Eu fiz um só. Aproveitei e já fiz aqui pra uma professora do meu filho, porque o dia dos professores tá próximo, né? E daí eu vou refilar aqui pra gente continuar a montagem. Ficou faltando, né, pra gente fazer, foi só o corte da base, né? A base, então, eu faço em offset de 240 gramas. Aqui tá o arquivo pra corte, né, que eu vou deixar disponível pra quem tem a máquina de corte. Mas eu vou fazer ali à mão, tá? Com a régua e estilete, pra quem não tem máquina de corte, né, e quer fazer essa parte da base. Então, o meu calendário, ele tem aqui de largura 18. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar essa minha folha 4 com 18. 5, 10, 15, 18. E agora eu já nem vou usar mais o estilete, só o agulhão. Ele tem de altura 9,5. Então, eu vou deixar a minha base com 10. Então, eu vou posicionar aqui a folha, vou só confirmar se dá pra ver ela inteira, porque eu não vou tirar a folha do lugar pra gente fazer o vinco, tá? Posiciona ela. O primeiro vinco a gente vai fazer em 10 centímetros. O segundo em 20. O terceiro em 24. E o quarto em 28. Então, depois de vincada, ela fica assim. 2 partes com 10 centímetros, 2 partes com 4 centímetros e essa bordinha que sobrou aqui, que vai ser onde a gente vai fazer a parte da colagem. Então, agora eu vou dobrar aqui pra vocês verem. Então, 1, 2, 3 e 4. Tá? Ele fica assim. Esse aqui você vai virar ele pra dentro, né? E tá pronta a nossa base. Eu vou só colar aqui, mas aí ela fica assim, certo? Então, vou só
confirmar aqui com vocês. Essa primeira, ela tem 10, a segunda, 10, a terceira, 4, a quarta, 4, e essa quinta aqui, ela fica com 2 centímetros, quase 2 centímetros, né, que é o que sobra, tá? Então, a gente vai fazer um corte só, pra deixar com 18, o restante só vinco e tá pronta a base. Eu acho até mais fácil e mais prático de fazer do que na base de corte, né, na máquina de corte, que você precisa usar a máquina, né, pedir pra cortar, colar a folha, tirar a folha. Então, eu acho que é uma forma bem fácil e prática aí da gente fazer. Eu tô aqui com tudo pronto pra fazer a parte de furação. Eu vou usar o airô. Mas, se você não tiver, quero fazer o calendário, só tenho impressora, computador, consigo imprimir, mas não consigo fazer a parte de furação porque eu não tenho encadernadora. Então, uma opção bacana são as argolas, né, articuladas. E aqui eu tenho uma aberta, ela assim, aí você faz a furação. Eu já usei bastante, eu faço a furação, né, eu tenho esse furador, mas qualquer furador simples de papel faz. São pouquinhas folhas, né, então não dá muito trabalho. E daí é só você fazer um gabarito, medir certinho e fazer a furação com o furador e usar as argolas articuladas, né? A vantagem aqui é que são todas do mesmo tamanho as folhas, né? Tem 18, então facilita também a hora de furar. Então, uma opção aí pra você que não tem a encadernadora, mas quer fazer o calendário, são as argolas articuladas. No mercado já tem até colorida, né? Aqui pra fazer o acabamento, aí você faz o furo e daí coloca um ilhós, né? Aqui um ilhós lilás, ficaria bem bacana. Tô até pensando em fazer com a argola, né? Pra deixar disponível pra vocês. Eu optei, então, por fazer com a encadernadora mesmo. E eu vou furar aqui. Então, eu recomendo, né? Indico a ter sempre um gabarito. Você corta uma primeira vez, né, no tamanho que você precisa, esse aqui tem 18, faz a furação e sempre que você precisar usar, você posiciona ali pra achar onde vai descer o furo, né? Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E faz o teste pra ver se vai bater. Então, aí assim facilita bastante, não precisa ficar testando, errando, né? Então, todos os modelos que eu tenho aqui, né, de agenda, de caderno de bloco, eu tenho um gabarito pra facilitar. O molde que eu usei pra furar a capa, o miolo e a base foi o mesmo, porque tem todos o mesmo tamanho, né? Gosto bastante quando é dessa forma, porque eu só preciso ajustar uma vez e eu furo tudo. Aí, agora eu vou só colocar o airô. Então, pra montar o calendário, primeiro a gente coloca o airô na base. O calendário a gente posiciona as folhas, a capa em cima, mas quando a gente vai pôr aqui na base, a gente não coloca assim, a gente coloca de encontro a capa com a base. E agora é só fechar. Ele tá aqui finalizado, a base dele foi feita em 240 gramas, né, o offset. O miolo em offset de 180 gramas e a capa em papelão de 1,9 milímetros. Eu usei de 1,9, que é o que eu tenho aqui em estoque, que é o que eu compro aqui em quantidade, né? Mas eu acho que 1,5, 1,6 também ficaria bem bacana. Apesar de ser uma base flexível, né, e a capa sem papelão, fica um acabamento bacana, né? Não enverga, aqui fica bem discreto. Acredito que o fato de não ser muito alta essa parte, né, eu faço ela com 10, a parte da base. Então, fica com um resultado bem bacana. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe e até a próxima.